Aleluia. Salve da igreja. Paz do nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmão? Queria dar aí a boa noite para os amados que estão em casa, nos assistindo. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Vamos ler, queria convidar a igreja aí a ler o livro de Salmo, ou melhor, o livro de Mateus, perdão. Mateus 19. Mateus 28, 19. Aleluia. Livro de Mateus 28, 19. Que diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Vamos orar e agradecer pelo privilégio de estarmos aqui na casa do Senhor, de estarmos em casa também assistindo. Aleluia. Santo e maravilhoso Deus, Pai glorioso, Pai eterno, é com muita gratidão, Pai querido, que te damos graça, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de estar na Tua presença. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de estar respirando. Oh, Pai querido, como é bom, Senhor Deus, a Tua presença. E eu creio em nome de Jesus, que todos aqueles que estão em casa e aqueles que estão aqui na igreja irão sentir a Tua presença, Senhor Deus, porque aqui o Senhor se faz presente e também na casa dos amados que estão nos assistindo. Que o Senhor venha estar abençoando cada família, que o Senhor venha estar abençoando, Senhor Deus, o pregador desta noite. Abençoa, Senhor Deus, também o ministério de louvor, em nome de Jesus. Assim nós te agradecemos, Pai querido. Amém. Vamos adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus que morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você
você vai fazer, eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, 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 a Ele a glória. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Toda honra e toda glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós estamos aqui para adorar a igreja. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu queria convidar a igreja nesse segundo louvor para estar ofertando a casa do Senhor. Aleluia. Vamos adorar o Senhor e ao mesmo tempo ofertar. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar
como as águas do rio, então subirei, como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só para te adorar, Senhor. Jesus, nós queremos ser limpos, Pai, purifica-nos, ó Deus, aleluia, glória a Deus. Vou só ler os avisos aqui rapidão, para chamar aqui o nosso palestrante da noite. 19h20, né, sexta e sábado, treinamento para intercessores na Igreja da Criança. Dia 20, sábado, culto da rede de jovem, às 19 horas no templo. Domingo, dia 21, às 17h30 e às 19h30, culto de celebração Vinho Novo. Terça-feira, dia 23, culto de oração com o pastor Edson. Não sei se ele vai estar presente, né, mas está aqui. Dia 25, quinta-feira, culto da rede da família. Aleluia. Queria chamar eu, o irmão, para a gente orar por ele. Irmão Jorge. Aleluia. Queria que a igreja ficasse de pé, estender sua mão para cá. Vamos orar aqui pela vida do nosso querido. Que Deus abençoe a vida dele. Santo e eterno Deus, Pai amado, Senhor Deus, aqui eu te apresento o teu filho, Senhor Deus. Que o Senhor venha estar usando ele como canal de bênçãos, Pai, para nossas vidas. Capacita, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus. Usa teu filho, meu Pai, em nome de Jesus, para que ele transmita, Pai, aquilo que vem do alto. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz a todos, uma boa noite. Nesta quinta-feira que Deus fez, amém? Deus fez o domingo, fez a segunda, fez a terça, fez todos os dias da semana, porque Ele é o Deus criador de todas as coisas. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos, te adoramos, te agradecemos. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós recebemos livramento, nós recebemos bênçãos, nós fomos guardados, nós fomos protegidos, nós temos sido sustentados e nós reconhecemos que é a tua mão poderosa que está conosco, fazendo tudo isso, essas maravilhosas obras. E nós nos submetemos, Senhor, ao teu senhorio e pedimos que pela tua graça e misericórdia o Senhor fale conosco nessa noite, nos use, que o Senhor também abençoe todas as famílias que estão com tribulações, com dificuldades, com casos seríssimos, Senhor, de doenças. Nós pedimos a tua graça, a tua misericórdia, que em nome de Jesus o Senhor Deus, nosso Pai, nosso pastor, nosso Senhor, aquele que era, que é e que há de vir, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, o Rei de Israel, que
que o Senhor, nesse momento, visite cada uma dessas famílias, Pai. Em nome de Jesus, alcança, Senhor, os corações que estão perdidos, aqueles que estão nos hospitais, Senhor, internados. Nós pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor venha alcançar esses corações. O Senhor venha, Deus, em nome de Jesus, selar com Teu Espírito, com a Tua graça. Senhor Jesus, o Senhor morreu por nós e ressuscitou. Nós oramos, Deus, por cada uma dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus. E nós somos gratos porque o Senhor está conosco, o Deus Emanuel, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Amados irmãos e irmãs em Cristo, hoje nós iremos tratar sobre mais um estudo bíblico da série Crença Cristã e Racionalidade. Deus nos deu corpo, Deus nos deu também um intelecto, Deus nos deu uma mente e nos deu um coração. E tanto o nosso coração como a nossa mente devem dar glória a Deus. Não só o nosso coração, não só as nossas emoções, mas também até mesmo o nosso intelecto deve glorificar a Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, mas também de toda a tua alma e também de todo o teu entendimento. Então nós devemos dar toda a glória a Deus, não só uma parte dela, mas toda a glória a Deus. Glória a Deus nas nossas emoções, glória a Deus também no nosso entendimento. Amém? E a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela não erra, nunca falha. A palavra de Deus, ela contém muitas promessas de Deus. E qual é a boa notícia para você? É que Deus, diferente do ser humano, ele não mente. Deus não mente. Então, todas essas promessas que estão escritas na Bíblia irão se cumprir. E nós devemos nos agarrar, confiar nessas promessas de Deus. O tema que nós iremos tratar hoje é sobre a doutrina da Trindade, a Santíssima Trindade, o Deus triuno, o Deus que é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A doutrina da Trindade é uma das doutrinas extremamente importantes que as Escrituras trazem para que a igreja possa crer, confessar e viver as implicações dessa doutrina. A doutrina da Trindade é tão importante que desde os primeiros séculos, após a ascensão de Jesus, a igreja falava disso. A igreja, inclusive, discutia sobre isso. Os pais da igreja escreveram livros sobre isso e falaram sobre a Trindade. E até um certo momento da história, esse assunto era tão sério que a igreja ocidental se separou da igreja oriental por uma divergência com relação a um assunto específico dentro da doutrina da Trindade. Nessa noite eu não vou tratar sobre tudo isso. A doutrina da Trindade, ela foi estudada, ela foi ensinada, ela foi discutida, ela foi palco de muitos trabalhos e pessoas passaram muitos anos de suas vidas estudando e escrevendo sobre a doutrina da Trindade, porque a doutrina da Trindade, ela reflete a própria natureza de Deus, reflete a complexidade de quem Deus é. O nosso Deus é um Deus de maravilhas, é um Deus de riquezas e um Deus de diversidade. Então, essa doutrina da Trindade, ela traz muitos aspectos e muitas implicações. Antes de iniciar sobre os primeiros
assuntos relacionados à doutrina da Trindade, eu quero dizer que ela não é apenas uma mera curiosidade teológica. A importância dela não se resume apenas a uma curiosidade acadêmica. A doutrina da Trindade, ela tem implicações diretas na vida da igreja, na forma como a gente vive como cristão. Amém? Então vocês vão ver aqui uma pequena ilustração clássica, muito utilizada para representar o que nós chamamos de Trindade, o Deus triuno, para representar um pouco desses aspectos do Deus triuno. Claro, é apenas uma representação didática. Nunca uma representação humana consegue descrever a pessoa de Deus. Deus é infinitamente maior do que tudo aquilo que a gente pode pensar. Mas a igreja se preocupou em pegar as verdades da Bíblia e organizar elas de maneira que nós pudéssemos entender aquilo que Deus falou de si mesmo. Porque quando Deus fala na Bíblia de si mesmo, é porque Ele quer que nós conheçamos esses aspectos dele. Então, às vezes, nós nos perguntamos, como que nós vamos estudar algo sobre Deus, se Deus ele é incompreensível em sua totalidade. Ou seja, nós como seres limitados, nós não conseguiremos nunca abarcar um ser que é tremendo, que é infinito. Ou seja, Deus não tem limites, as nossas limitações. Então, Deus é grandioso, é todo poderoso. Mas Deus, ele fala de si mesmo na Bíblia. Então, aquilo que a Bíblia fala acerca de Deus, nós devemos aprender, porque aquilo também vai influenciar a nossa vida cristã. E nessa ilustração aqui, ela está escrita em latim. Se alguém não entendeu alguma palavra, é por isso, Mas eu coloquei aqui só para ilustrar isso que é falado durante séculos, Então aqui nós temos uma representação, e aí nós temos aqui os termos em latim. Eu coloquei apenas para você perceber como essa discussão é antiga e ela é tratada nos meios teológicos há séculos atrás, inclusive quando os teólogos, alguns deles, escreviam sempre em latim. Mas nós vamos ver isso agora em português. Então, olha só, então aquilo na verdade significa isso, tá bom? Então está tudo aqui em português para você ver. Nós temos aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É apenas uma representação didática, baseada naquilo que a Bíblia fala sobre Deus, do que Deus fala dele mesmo. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. Mas o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E os três são um. Não são três deuses, é um Deus só. Olha que interessante. É isso que Deus fala de si mesmo na sua palavra. Você não vai conhecer nenhum outro Deus em qualquer outra religião que tenha essa característica. Você vai até ver lá na Índia, aqueles deuses hindus que tem três personagens, mas eles são três. Muitas vezes três deuses, mas o nosso Deus são três pessoas distintas, mas Ele é um. Você vê como que o nosso Deus, Ele já tem em si mesmo, na sua própria natureza, uma complexidade. Aí às vezes você olha para o mundo e diz, por que o mundo é tão cheio de diversidade? Por que os animais são diferentes? Por que os dedos da mão não são iguais? Por que até mesmo as pessoas não são iguais umas às outras? Porque nós somos geração de quem? De Deus. Então, quando Deus, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, então, ali você vê Deus criando todas as coisas através de quem? De Jesus.
Porque nós ligamos esse versículo com João capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio era o verbo, a palavra, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Então o verbo é Jesus. Significa que quando Deus criou todas as coisas, Ele criou por meio de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que através de Cristo, por meio de Jesus, por intermédio de Jesus, todas as coisas foram criadas. Então isso significa que Deus colocou na sua criação a sua assinatura. É a obra do artista. Então é no estilo dele e reflete a própria glória, as próprias verdades de Deus. Bom, antes de iniciar, falando um pouco sobre a história da Trindade, dos estudos que foram sendo feitos desde os primeiros séculos, eu quero ler aqui alguns documentos cristãos, documentos que foram tratados pela Igreja de Cristo durante a história, principalmente os documentos que são do que nós chamamos de reforma protestante, quando a Igreja se voltou para as Escrituras, se comprometeu com as Escrituras num tempo em que as pessoas haviam abandonado a palavra de Deus, se enchendo de outras mentiras. E alguns desses documentos sistematizaram, organizaram as verdades bíblicas. Eles não são outras Bíblias, não é isso. Só existe uma Bíblia, as Escrituras Sagradas. Mas, a partir das Escrituras Sagradas, eles reafirmam as verdades de Deus de uma maneira organizada para que a igreja possa ensinar, para que através do ensino a igreja se mantenha fiel às Escrituras, para que não apareça alguém e leia as Escrituras e crie uma interpretação totalmente fora da vontade de Deus e faça muitos seguidores e crie aí um estrago, né, na história da igreja. Então, para que isso não acontecesse, como uma forma muito cuidadosa e carinhosa, a igreja, no período da reforma, ela cuidou de fazer alguns desses documentos. Os documentos, eles normalmente receberam alguns nomes. Então, nós temos aí uns 3 tipos. O credo, os credos, né? Houve mais de um credo. As confissões, é o nome que se dá também a um tipo de documento. E tem um terceiro tipo, que são os catecismos. O que é o credo? O credo, ele é um documento que alguns documentos que a igreja fez lá no começo. Após Jesus subir aos céus, passou ali uns 2 séculos, 3 séculos, na verdade antes disso. E a igreja pegou todas aquelas verdades que não poderia abrir mão, ou seja, discutir sobre algumas questões, como a gente gosta de brincar, né? Se Adão tinha umbigo ou não. Isso aí não era tão relevante. Agora, haviam verdades que, se a igreja deixasse de crer nelas, ela estaria perdendo a sua identidade de uma igreja cristã e viraria ali uma outra coisa que não é a igreja de Cristo. E uma dessas verdades é a Trindade. Bom, então os credos, que foram esses primeiros documentos que surgiram, eles são declarações da fé. Então, por isso que um desses credos, por exemplo, que é um dos credos mais conhecidos que nós temos, compartilhado pela igreja protestante, evangélica, como a igreja católica, até mesmo a igreja ortodoxa, é o credo que diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio no Espírito Santo, e assim por diante. Acredito que alguns já ouviram falar. Então, observe que esses credos, sempre eles declaram: creio em Deus Pai, creio em Jesus. Ou seja, eles não estão fazendo ali uma discussão teológica, ou até mesmo eles não estão colocando esse documento
na forma de um livro didático para ensinar de maneira detalhada. Eles estão falando verdades. Creio nisso. Eu não estou comprovando isso, não estou fazendo um estudo teológico disso, eu apenas estou dizendo eu creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Esse é o credo. As confissões, elas já são documentos que não somente declaram creio, mas também mostram biblicamente vários argumentos bíblicos para mostrar que aquelas declarações são verdadeiras e estão de acordo com a palavra. Deu para entender o que é credo e o que é confissão, né? E os catecismos, eles já são mais documentos mais voltados para o ensino. Então, normalmente, os catecismos que a igreja fez, eles vinham na forma de perguntas. Então, vinha lá, 190 e tantas perguntas. Aí vinha, primeira, qual é o fim supremo do homem? Aí, resposta. O último supremo do homem é glorificar a Deus e usufruir da sua presença. E aí as crianças, os adolescentes, os jovens tinham que aprender, e os adultos tinham que aprender essas perguntas e respostas, né? É interessante que a igreja, no século XX, boa parte da igreja evangélica, principalmente na América do Norte e América Latina, tiveram essa deficiência. Digamos assim, é um ponto fraco, é uma falha nossa, né? No século XX, a igreja perdeu muito esse comprometimento com os documentos, com a tradição cristã. Ou seja, ela esquece todo o seu passado da igreja e ela começa com uma nova roupagem e não procura visitar, conhecer como que a igreja cristã se desenvolveu em toda a história, desde que Jesus deu para ela a missão de pregar o evangelho e fazer discípulos em todas as nações. Então, lembre-se da história de Noemi e de Ruth, né? Noemi, uma senhora mais velha, né? Mas uma geração anterior, e já Ruth, uma geração nova, né? Qual foi a combinação que deu certo? Tem muitas lições que a gente tira lá no livro de Ruth, mas uma lição incrível, assim, uma verdade de Deus incrível no livro de Ruth, é que a melhor combinação foi a geração nova dando ouvidos para a geração anterior, e a geração anterior cuidando da geração nova, não rompendo. Mas há esse ponto fraco, essa deficiência na igreja no século XX, principalmente Estados Unidos, América do Norte, uma parte, né? E América Latina, que pegou isso assim de uma maneira que não é muito saudável, que é exatamente deixar toda a tradição antiga das gerações antigas e prosseguir como se a gente tivesse inventado o evangelho agora. E isso não é verdade, né? Para chegar onde a gente chegou, para chegar nessas traduções bíblicas e tradições também cristãs da nossa teologia, ou seja, por que você acredita nisso, naquilo? Porque alguém ensinou você. Eu sei que Deus fala conosco, mas você fez um discipulado, alguém te discipulou, te ensinou. E você, por mais que você aprenda cada vez mais, mas você sempre vai ter algo para aprender com aquele que te ensinou. Então a geração da igreja que passou deixou muita coisa importante para a gente hoje. E boa parte disso são esses documentos cristãos. Então eu vou ler aqui algumas menções desses documentos. Eu já expliquei para vocês a diferença do credo, da confissão e do catecismo, que a igreja utilizava, e hoje em dia a gente quase não trabalha muito com isso, ou às vezes até trabalha, né? Às vezes tem um outro nome, né? Às vezes é uma apostila, alguma coisa assim, mas a igreja trazia isso de uma maneira mais comprometida na época da Reforma e nos séculos que se seguiram. Então, uma dessas confissões é de 1561, chamada de Confissão Belga, porque é na região que hoje é conhecido como Bélgica. Olha só, 1561, né? É muito tempo atrás. Então a igreja fez um documento chamado de Confissão Belga, foi a igreja reformada da Holanda,
E nesse documento eles falam sobre a Trindade. Então, vamos ver o que eles falam sobre a Trindade. Conforme essa verdade e a palavra de Deus, cremos em um só Deus, que é um único ser em que há 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas são realmente desde a eternidade, distintas conforme os atributos próprios de cada pessoa. O Pai é a causa, a origem e o princípio de todas as coisas, visíveis e invisíveis. O Filho é o Verbo, a sabedoria e a imagem do Pai. O Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, é a eterna força e o eterno poder. Essa distinção não significa que Deus está dividido em 3, pois a Sagrada Escritura nos ensina que cada um destes 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tem a sua própria existência, distinta por seus atributos, de tal maneira, porém, que essas 3 pessoas são um só Deus. É claro, então, que o Pai não é o Filho. Lembram da nossa gravura ali, da nossa ilustração? O Pai não é o Filho, e que o Filho não é o Pai, e que também o Espírito Santo não é o Pai ou o Filho. Entretanto, estas pessoas, assim distintas, não são divididas nem confundidas entre si. Lembra que eu disse que elas são um só? É um só Deus? Porque somente o Filho se tornou homem, não o Pai ou o Espírito Santo. O Pai jamais existiu sem seu Filho e sem seu Espírito Santo, pois todos os 3 têm igual eternidade no mesmo ser. Não há primeiro nem último, já que todos os 3 são um só em verdade, em poder, em bondade e em misericórdia. Lindo, não é isso? Como que esse documento de 1561 da Igreja Reformada da Holanda, a chamada Confissão Belga, fala sobre a Trindade. Há um segundo documento chamado Catecismo de Heidelberg. O nome é lá da Europa, fique tranquilo, tá? É um catecismo, eu já expliquei para vocês o que é o catecismo. Ele vem na forma, né, de perguntas e respostas. Ele é de 1563, olha só, né, 1563. Para você ver como a gente não inventou nada novo, né? A gente herdou todo esse legado da Igreja do Senhor. Como se divide esse credo? Perguntas e respostas, né? Catecismo. Como se divide esse credo? Em 3 partes. A primeira trata de Deus Pai e da nossa criação. A segunda, de Deus Filho e da nossa salvação. A terceira, de Deus Espírito Santo e da nossa santificação. O Pai criou todas as coisas, o Filho salvou e o Espírito Santo santifica, é o santificador. Então a gente tem o Pai Criador, o Filho Redentor, Salvador, e o Espírito Santo santificador. Jesus disse que ia e não nos deixaria órfãos, ele enviaria o Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos lembra de tudo que Jesus nos ensinou. Então ele nos lembra disso e nos santifica. Nós só mudamos, somos transformados por causa da graça de Deus em nós, operada pelo Espírito dele. Tem uma segunda pergunta nesse catecismo. Por que você fala de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, visto que há um só Deus? Aí a resposta do catecismo diz assim: porque Deus se revelou em sua palavra de tal maneira que essas 3 pessoas distintas são o único, verdadeiro e eterno Deus. A maneira que Deus se revelou na Bíblia foi dessa maneira. 3 pessoas distintas, mas que constituem um só Deus, não são 3 deuses. Bom, e aí nós vamos ver agora mais um catecismo, que é o Catecismo Maior de Westminster. Esse aí foi um pouquinho depois daqueles que eu li, foi em 1647. O que ele diz? Há mais que um Deus? A resposta: há um só Deus, o Deus vivo e
verdadeiro. Outra pergunta: quantas pessoas há na divindade? A resposta: há 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas 3 pessoas são um só Deus verdadeiro e eterno, da mesma substância, iguais em poder e glória, embora distintas pelas suas propriedades pessoais. Então aqui está dizendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas distintas, porém da mesma substância. É um só Deus, não são 3 deuses, e são da mesma substância. E eterno, o Deus eterno. Os 3 são eternos. As 3 pessoas da Trindade, que é um único Deus, e são desde a eternidade. Vamos lá. Pergunta: quais são as propriedades pessoais das 3 pessoas da divindade? Então, cada uma das 3 pessoas da Trindade, elas têm as propriedades pessoais. Quais são? O Pai gerou o Filho. Olha só, o Pai gerou o Filho. O Filho foi gerado do Pai. E o Espírito Santo procede do Pai e do Filho desde toda a eternidade. É lindo porque quando você vai ver vários versículos bíblicos, você vai perceber como isso é verdade. O Pai, ele gera o Filho é gerado pelo Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e também do Filho. Lindo, né? Esse é o nosso Deus. Isso desde toda a eternidade. E aí, mais uma pergunta: de onde se infere, né? De onde a gente tira na Bíblia que o Filho e o Espírito Santo são Deus iguais ao Pai? Resposta: as Escrituras revelam que o Filho e o Espírito Santo são Deus igualmente com o Pai, atribuindo-lhes os mesmos nomes, atributos, culto que só a Deus pertencem. Se você perceber na Bíblia, ela fala de Jesus como Deus. A Bíblia se refere a Jesus como Deus. A Bíblia também se refere ao Espírito Santo como Deus e ao Pai como Deus. Então você percebe como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus. Então, essa é a Trindade, a doutrina da Trindade, ou seja, que mostra quem Deus disse que Ele é, ou seja, o que Deus falou dele mesmo. Nós vamos passar aqui o slide e vocês vão observar o seguinte: na época em que se tratou da Trindade, principalmente ali após os primeiros séculos, havia uma palavra do latim que foi usada para designar a cada pessoa, né? Então são as 3 pessoas da Trindade. E essa palavra era persona. A gente vê ela muito no ramo jurídico, né? Quando alguma pessoa faz alguma coisa muito errada aí ela é chamada de persona não grata, né? Então, persona, essa palavra, olha que interessante. Por que ela foi utilizada na Trindade na época? Porque ela foi uma palavra que se originou, pode passar o slide, foi uma palavra que se originou no meio teatral. Por quê? Um só personagem utilizava várias máscaras. E aí ele fazia um teatro, fazia um drama, uma história. Então, na tradição cristã, essa utilização dessa palavra persona exatamente foi utilizada para falar de um Deus, mas que se manifesta como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Pode passar. Há uma outra palavra também que foi utilizada, chamada hipóstase, essa já é da língua grega. Hipóstase significando aí substância. Então, essa palavra tomou o sentido parecido com a outra palavra que eu mostrei, que é persona. Então você tem um só Deus que se manifesta como
como Pai, Filho e Espírito Santo. Só que os três, tanto o Pai, o Filho como o Espírito Santo, eles são da mesma hipóstase, a mesma substância. Nós não temos o Pai com uma substância, o Filho com outra substância e o Espírito Santo com outra substância. Não é isso, não é essa a verdade bíblica. A verdade bíblica, a doutrina da Trindade é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas, mas da mesma substância. Esse é um dos credos mais antigos que nós temos. Eu já falei para vocês o significado, o que é um credo. Esse é o credo niceno-constantinopolitano, lá de mais ou menos 381 depois de Cristo, ou seja, bem perto, né, um período pouco tempo após a Jesus ter subido aos céus, há alguns 3 séculos, e diz assim: creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho único de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas. Vamos entender rapidamente o que é isso? Bom, esse credo, ele está apenas, como eu disse, declarando verdades bíblicas. A palavra trindade não está na Bíblia, mas a doutrina da trindade, ela está em toda a Bíblia, praticamente. Bom, o termo trindade, ele já foi utilizado como uma forma didática de trazer essa verdade. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho único de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos. Você já se perguntou se o Filho, Jesus, em alguns textos da Bíblia, né, você vê que ele foi gerado do Pai, você nunca se perguntou da seguinte maneira: então significa que Jesus teve um começo? Jesus teve um momento que ele não existiu e passou a existir? Não. O que a doutrina da Trindade ensina acerca de Cristo, essa doutrina bíblica? Jesus, sim, ele é gerado do Pai desde a eternidade. Porque quando Deus criou o universo, todas as coisas, nem o tempo existia. Deu para perceber? Nem o tempo existia. Então Deus, ele criou o espaço e o tempo. Então, essa coisa da gente contar, alguém nasceu no ano 1000 e a outra pessoa nasceu no ano 2000, é no tempo criado por Deus. Mas Jesus, ele foi gerado na eternidade. Então, ele sempre existiu. Então, há alguns textos bíblicos que muitas vezes são usados de maneira errada para dizer que Jesus, ele foi o primeiro ser criado, que em algum momento ele não existia e passou a existir, mas isso não é verdade. Jesus, ele é desde a eternidade, ele foi gerado do Pai. Aí você pergunta, mas como que alguém pode ser gerado e sempre existiu? Há uma ilustração muito utilizada que são de 2 livros. Então imagine este livro e imagine, digamos que esse seja um outro livro. Vamos fazer de conta, né? E aí você diz que o livro de baixo é a causa do livro de cima se manter onde ele está. Concordam? Se eu tirar o livro de baixo, o livro de cima não vai mais estar aí. Não vai mais ter essa condição. Certo. Em algum momento no tempo, eu coloquei o livro embaixo e coloquei o outro em cima. Aí eu disse, bom, ele foi gerado, né, nesse momento em que eu coloquei ele aqui em cima e o livro embaixo. Então o de baixo ele é a causa do de cima por isso. Primeiro eu coloquei, depois eu pus outro em cima. Agora, se em toda a eternidade, desde sempre, o livro de cima estivesse aqui onde ele está e o livro embaixo estivesse onde ele está, desde sempre, ou seja, desde a eternidade,
ou seja, não houve um momento em que eu coloquei um livro sobre o outro, ele sempre esteve lá, eu posso dizer que esse livro de baixo é a causa do livro de cima permanecer onde ele está. Deu para entender? Então isso significa que o pai, ele é a causa, ele gerou o filho. O filho foi gerado do pai, mas não houve um momento que isso aconteceu. Isso é desde a eternidade. Ele sempre é, o pai sempre gerou o filho, ele gerou o filho desde a eternidade, e o Espírito Santo procede do pai desde a eternidade e também procede do filho desde a eternidade. Essa é a trindade, o Deus triuno. Vamos avançar. Bom, na confissão de fé de Westminster, que não está dentre aquelas que eu li aqui, diz assim: na unidade da divindade há 3 pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é gerado nem procedente de outro ser. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Essa confissão é do século XVI. Olha como os cristãos do século XVI tiveram todo esse cuidado de mostrar o ensino bíblico de maneira que a gente não comprometesse ou não saísse, não fôssemos infiéis a como a Bíblia fala de quem Deus é e de como Ele é. Amém? Vamos avançar. Vamos só comentar com versículos bíblicos cada uma dessas frases desse catecismo, para você ver como isso é uma doutrina bíblica. Na unidade da divindade, há 3 pessoas da mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Versículo bíblico, Mateus 3, 16, 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo ali se revelando em Cristo, no batismo de Cristo, e nos lembrando de Gênesis, quando Deus criou todas as coisas e disse: no princípio criou Deus os céus e a terra, e aí ele fala que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então o Pai Criador criou todas as coisas, ele criou por intermédio do Filho, ou seja, através do Filho ele criou todas as coisas, e o Espírito de Deus estava lá pairando por sobre as águas. A segunda parte dessa confissão: na unidade da divindade há 3 pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um só Deus, 3 pessoas distintas, da mesma substância. Na unidade da divindade, avançar, isso. Há 3 pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Aqui está falando claramente na bênção, né, nessa bênção que é proferida, a manifestação de Deus, Deus triuno nas 3 pessoas distintas. O Pai não é gerado, nem procedente de outro ser. O Filho é eternamente gerado do Pai. Aquilo que eu disse, o Filho, ele não nasceu um dia. Ele não foi gerado em um momento. Ele foi gerado desde a eternidade. Porque nem esse tempo que a gente conhece existia antes de Deus criar todas as coisas. Porque Deus, inclusive, criou até o tempo. Textos: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Amém? Vamos lá. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede. O Espírito procede de onde? Do Pai. Lembra daquela figura lá da ilustração? Esse dará testemunho de mim.
E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Amém? E Ele é Deus. O que é essa palavrinha aí? Pericorese foi uma palavra que os pais da igreja oriental, que foi uma tradição cristã que se desenvolveu mais ali no Oriente, eles viram uma dança com crianças, aquela dança de roda, que coloca uma criança no meio e fica trocando e dando as mãos. E eles tiveram uma espécie de vislumbre, uma compreensão acerca da Trindade, da doutrina da Trindade, e passaram a utilizar também essa palavra pericorese. Por quê? Porque na história, você vê Deus o Pai, o Criador, criando todas as coisas, e você vê o Filho encarnando como um ser humano, o Filho que é eternamente gerado, ou seja, ele foi gerado pelo Pai na eternidade, se fazendo carne como um ser humano, e você vê depois que Jesus sobe aos céus, o Espírito Santo vindo também na história e enchendo as nossas vidas e a igreja. Então você vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo na história se manifestando. E aí por isso que essa palavra, que é como se fosse uma dança gloriosa, a dança do Deus triuno, em que você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai gerou o Filho é gerado na eternidade pelo Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. 3 pessoas distintas, da mesma substância, mesmo poder e glória. Então nós temos aí algumas afirmações. Deus é triuno e, portanto, relacional desde a eternidade. Deus criou o mundo relacional e o mantém com a sua graça de maneira ativa e pessoal. O ser humano é relacional. Por que o ser humano ele é um ser relacional? A gente vive em comunidade. Por que Deus não colocou para cada um viver a sua vida sozinha, buscando a Deus em casa? E a gente precisa estar junto. Porque essa é uma característica da Trindade. Deus é um, mas é comunitário, é 3. Então, a característica, o que Deus, quando Ele criou todas as coisas, Ele pôs isso na sua criação. E por isso que a gente tem a diversidade e o relacional faz parte do ser humano. O ser humano é um ser relacional. Pode avançar? O ser humano, ele se relaciona com Deus, se relaciona com o próximo e se relaciona com coisas que não são pessoas, por exemplo, animais, árvores. A nossa relação com cada um é diferente. Com Deus é diferente da minha relação com o meu próximo, que é um ser humano, e é diferente do homem com um cachorro. O homem não vai se relacionar com um cachorro da mesma maneira que uma pessoa, porque o cachorro ele não é uma pessoa, ele não é um ser pessoal. Então você tem ali uma relação não pessoal, mas é um tipo de relação. Observe que a Trindade, o Deus triuno, trouxe para a sua criação, porque toda a criação foi feita por intermédio de Jesus, então ele trouxe para a criação a própria graça e a própria revelação da sua natureza trinitária, ou seja, da Trindade Santa. Também nós recebemos mandatos, o religioso, o social e o cultural. O religioso, Deus nos deu formas de adoração, de cultuar a Deus, que é diferente de um outro mandato, que é você se relacionar com as pessoas, social, na sociedade, a atuação social. E o terceiro, criacional, através da ciência, do trabalho, do desenvolvimento de tecnologias para amenizar o sofrimento das pessoas. Observe como que a Trindade de Deus está projetando na sua criação a glória de Deus. Por isso que Paulo fala em Romanos 1 que os atributos invisíveis de Deus, né, eles estão aí no mundo que Ele criou. Deus ele também se deixa a conhecer através da sua própria criação em termos de atributos invisíveis. Tem uma frase para a gente encerrar de um teólogo, o Huckmacher, que ele diz o seguinte: Cristo não veio apenas para nos tornar cristãos ou salvar a nossa alma. Ele veio para isso também. Mas ele veio também para nos redimir de forma que pudéssemos ser humanos
no sentido mais amplo da palavra. Ser novas pessoas significa que podemos usar nossa capacidade humana de forma plena e livre em todas as facetas da nossa vida. Interessante, né? Então Deus, através da sua natureza trinitária, e através dessa doutrina, que é uma doutrina bíblica, nos mostra que nós somos seres relacionais, que Deus, Ele é comunitário, é um só Deus, não são três deuses, é um só Deus, três pessoas distintas, da mesma substância e iguais em poder e glória. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite. Pedimos que o Senhor nos abençoe com a Tua graça, que em nome de Jesus nós possamos nos aprofundar cada vez mais na Tua palavra e compreender quem o Senhor é pelo aquilo que o Senhor falou de si mesmo. E também compreender a Tua palavra, compreender a Tua verdade e que nós possamos entender o nosso papel como seres criados e também redimidos pelo Espírito Santo, pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso. Nós fomos criados pelo Senhor, nós fomos salvos pelo Senhor, nós fomos redimidos. E nós recebemos o Espírito Santo, que nos santifica, o Pai Criador, o Filho Redentor e o Espírito Santo Santificador, que nos conduz cada vez mais a nos tornarmos semelhantes ao caráter de Cristo nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, Senhor.